Boa noite, irmãos. Se estivéssemos na Itália neste momento, eu falaria assim, que buonasera, né? Que la graça del nostro Signore sia con tutti voi. Que a graça do nosso Senhor esteja com todos vocês. Meus irmãos, estamos muito felizes aqui, porque estamos no momento de campanha da construção do nosso templo. E é com grande alegria que chegamos aqui ao Brasil para estar junto com essa campanha, né? Que nasceu na Junta de Missões Mundiais, né? A Junta de Missões Mundiais abraçou esse nosso projeto ali, e nós estamos aqui no Brasil com um grupo bem bonito, e eu gostaria de apresentar agora para os irmãos esse grupo, né? Eu gostaria que todos estivessem de pé agora nesse momento. Ali começo com a parte de trás, eu com a Mariana, ela é uma das responsáveis do projeto no Espírito Santo, né? Temos a Dani, de Recife, que é também uma das coordenadoras do nosso projeto. Meus irmãos, antes de continuar, é com muita alegria que a gente apresenta esses irmãos, que eles abraçaram esse projeto voluntariamente. Quando eles souberam que a nossa igreja estava disposta a construir um templo lá na Itália, que seria o primeiro templo evangélico, não é só o primeiro templo batista, mas é o primeiro templo evangélico, né, na província de Mantova, que é situada na região da Lombardia, no norte da Itália, irmãos. E irmãos aqui no Brasil se levantaram voluntariamente para apoiar, né, e nos seus estados participarem de reuniões com pastores, né, indo nas igrejas, né, promovendo esse projeto. Então, irmãos, os irmãos verem como isso é fruto de oração. Isso é fruto de oração da nossa igreja, que fez com que o Senhor levantasse essas irmãs aqui. E por isso já a gente, no final da campanha aqui no Rio de Janeiro, a gente já agradece em nome da nossa igreja pela vida de vocês, tá bom? Então apresento a Dani, que veio lá de Recife, né? Participou lá da campanha lá em Recife também. Temos a Shelly, que é também uma das coordenadoras do Espírito Santo. Aí eu começo aqui agora pela minha esquerda, a Lilian, que é também uma das coordenadoras de Recife, né? Minha esposa, a mais bonita aqui é a minha esposa, né? Priscila. Somos missionários há em torno de 2 anos já lá na Itália, lá na cidade de Mantova mesmo. Temos nosso querido Kellington, que é um dos responsáveis lá de João Pessoa, na Paraíba, né? Nosso querido Giorgio Amirabile, que é o cantor desta noite, o pastor Fábio vai apresentá-lo da melhor forma. Nossa Patrícia Anania, ela mesma vai se apresentar através de seu testemunho. E eu passo agora a palavra para o pastor Fábio Pisa, que é o nosso missionário da Junta de Missões Mundiais, já há 10 anos ali no campo missionário, e eu tenho o privilégio de auxiliar o ministério dele aqui. Por favor, passa a palavra para ele. Amém. Eu quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Estou muito feliz de estar aqui esta noite, e é uma responsabilidade muito grande, porque o pastor Purim foi meu professor de homilética, né? Ainda bem que eu não vou pregar um sermão, eu vou traduzir um testemunho. Ah, sim, o Júnior está falando também da Dani, que ela estava ali do lado da minha mãe, que é a coordenadora lá em São Paulo. Esse projeto, como se diz aqui no Rio, está bombando no Brasil, né? Aonde nós passamos, nós estamos trazendo gente e realmente estamos envolvendo os brasileiros, os batistas brasileiros. Meus irmãos, é com muito prazer que nós estamos aqui esta noite, com muita alegria no coração que nós estamos aqui para poder falar do nosso projeto. O Júnior já apresentou os irmãos e agora eu gostaria de apresentar melhor o Giorgio. O Giorgio é um amigo de vários anos, ele é cantor italiano, ou melhor, ele é o melhor cantor italiano, melhor cantor evangélico que nós temos na Itália hoje. Os irmãos vão ver por quê. Mas como a realidade evangélica na Itália é muito limitada, hoje nós temos em 70 milhões de habitantes, nós temos 0,5% de evangélicos, e desses 0,5% somente metade são italianos, e justamente porque a realidade evangélica é limitada na Itália, Giorgio, que é filho de missionários, ele teve a formação dele completada nos Estados Unidos, e ali ele trabalhou com vários nomes da música evangélica internacional,
como o ministério a Hillsong, Ron Kenoly, Michael W. Smith. E além de cantor, ele também trabalha no mundo da moda, é jornalista de moda, trabalhando em Los Angeles, Nova York e Milão. E quando ele soube do nosso projeto, ele se solidarizou com o nosso projeto. Ele falou: eu vou ao Brasil também. E ele está aqui no Brasil voluntariamente já há um mês, rodando pelas igrejas. Começamos na Paraíba, Pernambuco, São Paulo, agora estamos no Rio, voluntariamente para divulgar o nosso projeto, que depois os irmãos vão conhecer melhor. Então agora adoremos o Senhor juntamente com o Giorgio. Buonasera a tutti. Boa noite a todos. Sono contento di essere a Rio de Janeiro. Nós estamos muito contentes de estarmos aqui no Rio de Janeiro. Città bellissima. Uma cidade belíssima. Io riparto domani per l'Italia, mi dispiace un po', però eu volto amanhã para a Itália e sinto um pouco por isto. Però sicuramente tornerò a Rio. Mas seguramente eu vou voltar aqui no Rio. Il pastore Fabio ha già detto un po' tutto quello che c'era da dire. O pastor Fábio já disse tudo aquilo que tinha para dizer. Per me è un onore servire il Signore Gesù. Para mim é uma honra servir ao Senhor Jesus. Anche se dal punto di vista umano ho dovuto rinunciare a qualcosa che forse agli occhi degli altri era molto più importante. Talvez do ponto de vista humano eu tenha tido que renunciar a algumas coisas que aos olhos dos homens era mais importante. E rimane il fatto che comunque servire il Signore Gesù è la chiamata più grande che un uomo possa ricevere. Permanece o fato de que servir ao Senhor Jesus é a chamada mais importante que um homem possa receber. Io mi sono formato musicalmente negli Stati Uniti. Eu me formei musicalmente nos Estados Unidos. E avevo davanti a me la possibilità di fare carriera negli Stati Uniti. E tinha diante de mim a possibilidade de fazer carreira nos Estados Unidos. Ma il Signore mi ha richiamato in Italia. Mas o Senhor me chamou de volta à Itália. E l'Italia non è esattamente il posto dove un artista cristiano vorrebbe stare. E a Itália não é o local ideal para um artista italiano estar. Perché la musica non è neanche considerata come un ministero. Porque a música não é nem considerada como ministério. E quindi gli artisti cristiani sono un po' diciamo tra virgolette maltrattati dalle chiese. Então, para os irmãos entenderem, os artistas cristãos são, entre aspas, maltratados pelas igrejas. Però è anche vero che gli italiani sono molto sensibili alla musica. Mas é também verdade que os italianos também são muito sensíveis à música. E il ministero musicale è uno dei ministeri forse più influenti verso il popolo italiano. E o ministério musical é dos ministérios talvez mais influentes em direção ao povo italiano. Quindi è una sfida grande che io sono contento di portare. E então é desafio muito grande e eu estou contente de poder levar adiante. E farò 3 canzoni. Eu vou cantar 3 canções. Per fare un brevissimo percorso di quello del mio inizio e poi di quello che è stato finora. E para que vocês possam entender o que foi o meu começo e o que está sendo até agora. E come dicevo, mi sono formato nel sud degli Stati Uniti, ero parte di una chiesa battista. Como eu disse, eu me formei no sul dos Estados Unidos, uma influência forte da Igreja Batista. E la chiesa che frequentavo era una chiesa con tanti musicisti, con tanti artisti. E a igreja que eu frequentava era uma igreja com muitos músicos e muitos artistas. E io amo la musica gospel tradizionale. E eu amo a música gospel tradicional. E quando la lode era guidata dal gruppo afroamericano. E quando o louvor era dirigido pelo grupo afro-americano. Io ho imparato inni vecchi che poi nel tempo ho cercato di riproporre anche in Italia. Eu aprendi velhos hinos que depois eu procurei reproduzir em italiano. E c'è un inno in particolare che mi piace molto. E tem hino que eu gosto particularmente. Che fa così. Que diz assim. Aiutatemi con le mani almeno. Vamos bater as mãos. Glory, glory. Hallelujah, since I laid my burdens down. Glory, glory,
cantávamos nos Estados Unidos. E un altro inno che io ricordo che mi ha sempre toccato molto E um outro hino que eu me lembro que sempre me tocou muito era un inno che conoscete, l'autrice dell'inno che aveva scritto l'inno si chiamava Fanny Crosby. é um hino que vocês conhecem e a autora se chamava Fanny Crosby. Fanny Crosby è stata una delle più grandi scrittrici di inni. Ela foi uma das grandes escritoras de hinos. E Fanny Crosby era nata ceca, anzi era diventata ceca poco dopo la nascita. E ela se tornou cega. E la sua cecità veramente l'ha aiutata a vedere qualcosa che altri non sono riusciti a vedere. E a sua cegueira fez com que ela conseguisse enxergar algo que outros não conseguiam enxergar. E nei suoi inni trasmetteva un'intimità con Dio molto molto speciale. E os seus hinos transmitiam uma intimidade com Deus muito, muito especial. E lei ha scritto questo inno. To Jesus I surrender, all to Him I freely give. To Him ever I will trust Him, in His presence daily live. Surrender all. I surrender all. Oh, to you, my blessed Savior, I surrender all. Tutto a Cristo io mi arrendo, tutto a Cristo il cuore do, da Lui solo io dipendo, da quando Egli mi salvò. Ogni giorno intorno a me tanta gente nel dolore,
senza gioia dentro il cuore, cerca un po' d'amore, vive l'esistenza sua, tutta buia e vuota, quando piange il loro cuore, cerca un po' d'amor. L'uomo ha bisogno di Gesù il Signore, quando i sogni crollano, offre il suo amore. L'uomo ha bisogno di Gesù il Signore, quando mai si capirà che ha bisogno d'amore. Gesù chiama tutti i suoi a mostrare il suo amore. Il perdono c'è per chi si affida al Signore. Nel suo amore il nostro cuore sente il dolore della gente a cui Gesù vuole aprire il cielo. L'uomo ha bisogno di Gesù il Signore, quando i sogni crollano, offre il suo amore. L'uomo ha bisogno di Gesù il Signore, quando i sogni crollano, offre il suo amore. L'uomo ha bisogno di Gesù il Signore, quando mai si capirà che perduti loro son, lontani, lontani dal Signore. Offri il tuo Amém. Meus irmãos, durante muito tempo na história da igreja, falar de missões na Europa era quase que um tabu. Quem cresceu na igreja ou
quem frequenta a igreja há muito tempo sabe que quando falávamos de missões mundiais, se apresentava sempre o africano ou então o índio brasileiro. E por muito tempo esta ideia de missões entrou no imaginário do povo, do nosso povo batista brasileiro, e não somente do nosso povo batista brasileiro. E hoje nós estamos, juntamente com a Junta de Missões Mundiais, mudando esta visão de missões, porque o mesmo sangue que comprou o africano, que comprou o asiático, que comprou o latino-americano, comprou também o europeu. E nós estamos vivendo na Itália um momento muito difícil, uma crise muito grande de fé. Eu não sei quantos irmãos viram, não sei, o Globo Repórter ou o Jornal Nacional, alguns dias atrás, me disseram isto, que foi trazida uma reportagem que os templos na Europa estão virando bares, restaurantes, boates, mas isto é de fato uma verdade, e eu tenho visto isso. Lugares onde foram palcos de grandes avivamentos, hoje são boates. Lugares que foram palcos de grandes avivamentos, onde o povo de Deus se reunia em centenas de pessoas para adorarem a Deus, hoje são mesquitas muçulmanas. E tudo isto porque o liberalismo tem entrado, já entrou na Europa e tem devastado realmente a fé cristã naquele continente que já é chamado pelos filósofos e pelos estudiosos como um continente pós-cristão. Mas ao passo que a igreja diminui a cada dia, ao passo que os templos fecham a cada dia, os muçulmanos crescem e estão invadindo o continente europeu. Ao passo que a igreja está diminuindo seus números de fiéis, ao passo que as pessoas não querem mais ir para a igreja, ao passo que as pessoas colocam em dúvida até mesmo a ressurreição de Cristo, nós estamos vendo o satanismo crescendo de uma forma assustadora. O número de bruxos na Itália já superou os 100 mil bruxos. E agora falando um pouco da nossa realidade na Itália, hoje nós somos quase 70 milhões de habitantes em toda a Península Itálica, e nós não temos 0,% de evangélicos, mas a realidade ainda é pior. Desses 0,5% dos evangélicos, metade são imigrantes que estão ali na Itália, talvez por 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, mas um dia voltarão para os próprios países. A realidade dos crentes evangélicos italianos ainda é muito pior do que isto. E quando nós olhamos para a realidade evangélica italiana, de um lado nós vemos os cristãos, os protestantes extremamente liberais, colocando em discussão a inspiração da palavra de Deus, colocando em discussão até mesmo a ressurreição do Senhor, entre tantas outras coisas, isto em igrejas históricas tradicionais. Por outro lado, nós vemos comunidades que nasceram com líderes leigos, que pregam as mais terríveis heresias, justamente pela falta de preparo dos líderes, porque na Itália nós não temos boas escolas teológicas. Esta é a realidade italiana. Hoje nós somos 0,5% de evangélicos na Itália, e desses 0,5% nós precisamos peneirar, e talvez sobrem 30%. Agora, a realidade mais triste é que o número de muçulmanos já aumentou já superou 4 vezes mais o número dos cristãos evangélicos na Itália. Os muçulmanos estão invadindo a Itália, mas eles não estão invadindo somente a Itália. Eles estão invadindo toda a Europa, e a estratégia missionária deles é muito ousada. Uma vez eu conversei com um muçulmano e ele me disse o seguinte, eu disse: vocês estão pensando em fazer uma guerra santa, qual é a filosofia de vocês? Eles disseram: não precisa, porque os europeus não fazem mais filhos. A taxa de natalidade na Itália está chegando ao 0%. E eles disseram o seguinte, que no islamismo tem o islamismo tem uma estratégia missionária. Eles pagam o jovem vai para a Itália, vai para a Alemanha, vai para a Holanda, vai para a França, se casa com a primeira francesa, com a primeira italiana, com a primeira holandesa que ele encontra, faz vários filhos, e aquela mulher precisa se converter, aquelas crianças vão ser criadas com a filosofia islâmica, e é justamente o que os filisteus fizeram no meio do povo de Israel. E eles disseram: nós não vamos precisar lutar, porque a Europa daqui a algumas décadas será nossa. E muitas vezes nós, como igrejas,
estamos com os braços cruzados, estamos dizendo: o europeu não precisa ser evangelizado. E quando um jovem de nossas igrejas diz: eu tenho chamado para a Europa, muitos torcem o nariz e dizem: você para a África não quer ir não, né? Para a Ásia você não quer ir não, quer ir para a Europa, como se a Europa não precisasse de Jesus. Agora eu quero falar um pouquinho sobre a realidade de Mantova, onde nós estamos trabalhando há 10 anos. Mantova é uma cidade muito particular porque é uma das cidades mais antigas da Itália. Aliás, é uma das províncias mais antigas da Itália. Mantova tem mais de 3.000 anos de existência. O nosso Brasil tem 500. Mantova tem 6 vezes mais a idade do Brasil de existência. Era uma aldeia etrusca, uma aldeia fundada pelos etruscos, um povo que viveu na Península Itálica antes até mesmo de Roma ser fundada e do Império Romano ter se tornado o grande império da humanidade que se tornou. Agora um detalhe: o nome da cidade Mantova vem do deus infernal dos etruscos, Mantus, e a cidade traz um forte peso de maldição. Quem chega em Mantova se assusta quando olha o bilhetinho da autoestrada e o número de entrada na cidade, 666. Agora eu quero dizer algo para vocês: se não fosse a nossa presença ali há 10 anos atrás, se não fosse o nosso trabalho ali dos batistas brasileiros, talvez a realidade evangélica de Mantova seria quase zero. Deus tocou o nosso coração. Há 10 anos atrás nós chegamos ali na cidade de Mantova, uma cidade completamente estéril, pessoas completamente fechadas para o evangelho, e o Senhor começou a nos dar estratégias. Nós organizamos uma pequena igreja com brasileiros, a base da igreja era de brasileiros, e hoje, depois de 10 anos, para a glória de Deus, nós temos uma igreja ali em Mantova com 250 membros, de 14 nacionalidades diferentes, e a minha impressão, domingo, quando eu estou pregando, de manhã e à noite, é de estar pregando para as nações, e Deus tem feito algo extraordinário através da igreja de Mantova, porque pessoas de outras nacionalidades têm se convertido ali, têm voltado para os próprios países e têm feito a diferença. Eu tenho falado em algumas igrejas e repito nesta igreja de uma moça que se converteu em nossa igreja 4 anos atrás, se chama Mônica. Ela vem de uma cidade pequenininha perto de Budapeste, na Hungria. Ela foi para a Itália trabalhar, trabalhou como bailarina, como garçonete, trabalhou em vários trabalhos de limpeza, e ela se converteu em nossa igreja, ficou 4 anos em nossa igreja, aprendeu a cantar, aprendeu a discipular, aprendeu a evangelizar, se tornou uma missionária. E um dia ela falou: pastor, o Espírito Santo tocou no meu coração e disse que eu preciso voltar para a Hungria, porque a minha família e os meus amigos precisam conhecer da graça de Jesus. Essa moça chegou na cidade dela e, por incrível que pareça, tinha uma igreja batista a 300 metros da casa dela, quase fechando, com quase 10 membros, né? Essa é a realidade das igrejas na Europa. Uma igreja de 30 membros na Europa, 40 membros é uma grande igreja. A igreja do pai do George é uma igreja que tem 40 anos e tem uns 30 membros. Essa é a realidade europeia, meus irmãos. Uma igreja com 100 membros é uma igreja mega. Nessa manhã eu falei lá em Madureira, na PIB de Madureira, eu disse: irmãos, a igreja de vocês na Itália seria uma igreja mega galáctica. E a mesma coisa que eu digo aqui no Meyer, a igreja dos irmãos na Itália seria uma igreja mega galáctica. Eu nunca vi uma igreja assim, mas a realidade do Brasil é diferente. A realidade europeia é muito diferente da realidade do Brasil. Essa moça voltou para a Hungria, se tornou membro dessa igreja batista que estava fechando as portas, começou a evangelizar. A melhor amiga dela se converteu, a mãe dela se converteu, os amigos se converteram, parentes se converteram. Ela está revolucionando a igreja e cada dia ela manda uma mensagem diferente. Olha, orem porque eu estou levando essa amiga, orem porque eu estou levando este amigo. Agradeço a igreja porque meu amigo, porque meu parente se converteu, e nós vibramos juntos porque nós sabemos que a igreja de Mantova tem feito a diferença no mundo, e isso através dos batistas brasileiros.
A nossa igreja é uma igreja extremamente missionária. Nós começamos, como eu disse, há 10 anos atrás, mas com 2 anos de igreja organizada, nós começamos um trabalho na cidade de Brecha, que é uma cidade vizinha à cidade de Mantova. Organizamos uma igreja na cidade de Brecha, que hoje é pastoreada por um obreiro da Junta de Missões Mundiais. Deus continuou tocando o nosso coração. Começamos um trabalho em Milão. Hoje tem uma igreja batista em Milão que não tem pastor, eu tenho que pastorear interinamente. Deus continuou a tocar o nosso coração missionário. Nós começamos 2 outras frentes, uma em Florença, que é a cidade do Giorgio, outra na cidade de Reggio Emília, que é a cidade mais comunista da Itália. Ali tem 2 obreiros leigos. Qual é o nosso desafio? O nosso desafio é consagrar esses irmãos. E para isto, eu estou indo uma vez por semana discipulá-los e vou trazê-los ao Brasil para que eles sejam consagrados. E o nosso objetivo é que daqui a 2 anos nós possamos organizar mais 2 igrejas batistas ali no norte da Itália. É o que eu pedi a Deus. Quando eu fui para a Itália, eu disse: Senhor, se durante todo o meu ministério eu conseguir organizar 5 igrejas e fundar e construir um templo, eu vou estar muito feliz. Já temos 3 igrejas, temos 2 congregações e temos um grande desafio de construir o nosso templo. O Júnior e a Priscila têm sido braços direitos ali na cidade de Mantova. Quando o Júnior chegou, nós já nos conhecíamos antes. Eu disse: Júnior, agora eu posso descansar um pouquinho. Sabe por quê? As pessoas não acreditam, mas é verdade, ele está aqui, ele pode confirmar. Eu chegava a fazer, irmãos, 1.300 quilômetros por semana. Porque se a realidade evangélica é pequena, imagine a dificuldade de encontrar liderança, porque todo mundo trabalha. As pessoas estão ali a trabalho. E eu chegava a fazer 1.200, 1.300 quilômetros por semana, chegando em casa 3 horas da manhã. Quando o Júnior chegou, a gente começou a dividir, a carga. E tem sido realmente uma bênção a presença dele e da Priscila ali na nossa igreja. Deus tem nos dado uma visão. A visão de construir o primeiro templo evangélico da província de Mantova. Não estamos falando da cidade de Mantova. Estamos falando da província de Mantova. A província de Mantova tem 66 cidadezinhas. Então, essa província tem 3.000 anos de existência e nós estamos construindo e vamos construir, para a glória de Deus, o primeiro templo evangélico da história daquela província. Esse desejo nasceu no coração do pastor Valdomiro Timichak, que queria comemorar os 10 anos dos batistas brasileiros na Itália com um templo. E em Mantova, porque Mantova está no centro do norte da Itália. O pastor Valdomiro partiu, está com o Senhor e nós estamos levando adiante esse sonho. Compramos o terreno, conseguimos um empréstimo no banco para construirmos o nosso templo. E os irmãos sabem o que aconteceu na Europa. Veio uma crise enorme e o que aconteceu? O nosso banco fechou. Amém? Glória a Deus. Porque se o banco não tivesse fechado, nós não estaríamos no Brasil, já pela 2ª vez abençoando os irmãos. E nós já passamos por igrejas de diferentes estados, e estamos falando destas coisas, mobilizando o povo. Então eu glorifico o nome do Senhor, porque o banco faliu. Nós ficamos com uma dívida grande, para a glória de Deus nós já pagamos. Só que nós estamos com o templo construído, o primeiro andar, colocamos o teto, mas está só no tijolo, não tem janela, não tem a parte hidráulica, não tem a parte elétrica, não tem nada. Só levantamos, estamos sem dinheiro e não podemos construir agora o primeiro andar. Nós queremos terminar o primeiro andar, o templo, entrar para que nós possamos construir o primeiro andar. Agora vem a situação mais difícil. Outro banco não vai assumir a nossa dívida, mas Deus assumiu a nossa dívida. Amém? A nossa junta de missões mundiais não nos deixou sozinhos, entrou nessa conosco, e a junta hoje tem um projeto oficial chamado Projeto Um Templo para a Igreja de Mantova. E nós queremos convocar todos os brasileiros, principalmente os descendentes de italianos, porque quando a gente chega numa igreja que tem um descendente de italiano, parece que a alma vibra, né? E depois vem falar, hoje veio um rapaz dizendo assim: olha, o meu avô é de Catanzaro.
Aí o outro vem, olha, o meu avô é de Nápoles, o outro vem, olha, o meu avô é lá de Veneza. E é muito bonito a gente ver que o Brasil tem tantos descendentes de italianos e nós queremos realmente contar com vocês. A nossa oração é que, assim como a nossa Junta de Missões Mundiais abraçou o nosso projeto, é um projeto oficial, um templo para a igreja de Mantova, esta igreja também possa fazê-lo. Nós queremos construir esse primeiro templo que não servirá somente para a igreja se reunir, meus irmãos. Nós queremos usar as dependências desse templo para fazer treinamento de missionários, porque às vezes nós não temos onde reunir os missionários ali do norte da Europa. Nós queremos do sul da Europa, nós queremos usar as dependências deste templo para levarmos o primeiro polo de um seminário teológico batista, porque a Itália nunca teve um seminário teológico batista, aliás, nunca teve um seminário teológico conservador. Nós não temos onde mandar os nossos vocacionados para estudar. Eles não podem abandonar família, eles não podem pegar mulher, filho, vir para o Brasil, aprender uma outra língua, ou ir para uma outra nação. Nós precisamos realmente fazer algo. Então nós não queremos construir mais um templo, nós queremos construir o primeiro templo evangélico da história de 3.000 anos da província de Mantova. Queremos usar este templo, as dependências para treinamento de missionários, queremos usar as dependências para levarmos um polo de um seminário. Nós temos certeza que o nosso Deus já abraçou a nossa causa e nós vamos conseguir em nome de Jesus. Agora o nosso objetivo principal é ganhar os italianos para Cristo. Sempre quando eu venho ao Brasil eu gosto de trazer pelo menos um fruto dos batistas brasileiros na Itália, e hoje está conosco a Patrícia. Eu quero convidá-la aqui à frente. A Patrícia tem uma história muito bonita. A Patrícia é uma atriz italiana com mais de 30 anos de carreira. Ela era pequenininha, tinha 2 anos fazendo propaganda. Ela, pastor, você fica falando que eu tenho 30 anos de carreira, imagina o que as pessoas vão pensar. Eu falei, tudo bem, para aliviar o teu lado eu vou falar que você começou pequenininha fazendo publicidade, né? Mas a Patrícia, ela tem mais de 30 anos de carreira, estudou na Academia de Artes Dramáticas de Roma, a escola de teatro e televisão mais importante da Itália, e há 20 anos ela desenvolve um trabalho na televisão, trabalha na rádio, mas a sua paixão mesmo é o teatro. E Deus usou esse gancho, o teatro, para tocar o coração dela. E agora ela vai falar um pouquinho para os irmãos. Deus abençoe. Voglio cominciare, prima di parlare della mia testimonianza. Antes de falar do meu testemunho, voglio leggere un versetto della Bibbia. Gostaria de ler um versículo da Bíblia. Per salutarvi in una maniera diversa da Deus abençoe o boa noite. Para saudar vocês de um modo diferente do Deus abençoe ou boa noite. Ebrei capitolo 13. Hebreus capítulo 13. Versetto 24. Versículo 24. E dice così. E diz assim: Salutate tutti i vostri conduttori e tutti i santi, quelli d'Italia vi salutano. Saudai a todos os vossos chefes e todos os santos, os da Itália vos saúdam. Io dico sempre che questo è un versetto che il Signore ci ha voluto regalare a noi italiani. Eu digo sempre que este é um versículo que o Senhor quis presentear a nós que somos italianos. Però ve lo prestiamo se volete usarlo. Mas nós emprestamos para vocês se vocês quiserem usar. Come diceva Pastor Fabio, io lavoro nel mondo dello spettacolo. Como o pastor Fábio disse, eu trabalho no mundo do espetáculo. Sono nata nel sud d'Italia. Nasci no sul da Itália. In provincia di Catanzaro. Em província de Catanzaro. Visto che stamattina abbiamo trovato un Tem ragazzo. alguém de Catanzaro aqui? No. Ou da província de Catanzaro, não? Calabria almeno, Da no? Calábria. No. Oh, Deus abençoe, minha cara. Uma calabresa entre nós. Finalmente. Perfetto. Dopo ci conosciamo meglio. Depois nós nos conhecemos melhor.
Però io ora abito a Mantova, Porém, agora eu estou morando em Mantova, dove stiamo costruendo questo bellissimo tempio. onde nós estamos construindo este belíssimo templo. Come sono arrivata io a Mantova e come è avvenuto il mio incontro con Gesù? Como eu cheguei em Mantova e como aconteceu o meu encontro com Jesus? Io sono stata molto attiva da ragazza nella Chiesa Cattolica Romana, Eu, quando era jovem, eu era muito ativa na Igreja Católica Romana, come tutti gli italiani, como todos os italianos, perché cresciamo con i genitori che ci parlano di questo porque nós crescemos com os nossos pais que nos falam disto. e cresciamo con un'ora di religione nella scuola, Nós crescemos com 1 hora de religião na escola, col sacerdote che viene a parlarci di Gesù, dei comandamenti e del Vangelo. com o sacerdote que vem até a nossa escola nos falar de Jesus, dos comandamentos, dos mandamentos do Evangelho. Per cui c'è qualcuno che sceglie di allontanarsi ed essere ateo, Então, se alguém decide se afastar e se tornar ateu, ma questi sono molto pochi, mas esses são muito poucos. e tutto il resto scegliamo di appartenere alla Chiesa E todos classica. os outros procuram pertencer à igreja clássica. Io sono stata, dicevo, una molto attiva. Eu, como eu dizia antes, eu sempre fui uma muito ativa. Andavo a messa tutti i giorni, Ia à missa todos os dias. perché a parte le domeniche con la messa, diciamo, domenicale, Porque a parte, o domingo com as missas dominicais, tutti i pomeriggi c'era la messa. Tutti i pomeriggi. todas c'era as tardes tinha missa. Per cui io addirittura avevo le chiavi della chiesa. Eu tinha até as chaves da igreja. Questo per farvi capire quanto ero sempre in chiesa. Isso para que vocês entendam como eu estava sempre na igreja. Sono cresciuta così, ma non avevo un rapporto molto stretto in fondo con Gesù. Eu cresci assim, mas a realidade é que eu não tinha um relacionamento muito estreito, muito profundo com Jesus. Questo l'ho capito dopo che sono diventata evangelica. E isto eu entendi depois que eu me tornei evangélica. Perché questo ho capito come si ama Gesù e quanto ti ama Gesù. Porque somente depois que eu me tornei evangélica, eu aprendi como amar a Jesus. Infatti, nel tempo mi sono stancata di andare in chiesa. Então, o fato é que com o tempo eu me cansei de ir à igreja E mi sono allontanata. e me afastei. Nel frattempo la mia vita professionale è cresciuta tanto. Nesse meio tempo, a minha vida profissional cresceu muito. Io ero, lavorando in televisione, ero tutti i giorni nella casa delle persone. E trabalhando na televisão, eu entrava todos os dias nas casas das pessoas. Per cui sono diventata molto popolare. Então eu me tornei muito popular. E tutti i miei amici e le persone che mi conoscevano dicevano quanto sei fortunata. E todos os amigos e as pessoas que me conheciam me diziam como você tem sorte. Perché conoscevo anche tanti personaggi altrettanto famosi. Porque eu também conhecia outros personagens que, como eu, eram famosos. Ma non è questo quello che riempie la vita di una persona. Mas não é isto que enche a vida de uma pessoa. E io questo lo avevo capito particolarmente negli ultimi 2 anni. E isto eu percebi em particular modo nos últimos 2 anos. Io ero una donna infelice, Eu era uma mulher infeliz. pur avendo una bella famiglia, una bella casa, tanti amici. Não obstante eu tivesse uma bela família, uma bela casa, muitos amigos, Ma dentro di me mancava qualcosa. mas dentro de mim faltava algo. E l'anno scorso è venuta a trovarmi una mia amica, Ano passado foi até a minha casa uma minha amiga, un'amica di vecchia data della Chiesa Evangelica Battista di Mantova. uma amiga de velha data da Igreja Evangélica Batista de Mantova. E questa ragazza mi parlava tanto di questa chiesa e di Gesù. E essa mulher me falava muito da igreja e de Jesus. Mi diceva che Gesù le aveva cambiato la vita. E dizia que Jesus tinha mudado a vida dela. E quando l'ho incontrata mi sono accorta che in lei c'era qualcosa di diverso. E quando eu a encontrei, eu percebi logo que ela tinha alguma coisa de diferente. Io conoscevo la sua storia, che era una storia molto triste e molto infelice. Eu conhecia a sua história e sabia que se tratava de uma história muito triste e muito infeliz. E invece quando l'ho incontrata aveva una luce negli occhi. E ao invés, quando eu a encontrei, ela tinha uma luz diferente nos olhos. Parlava di Gesù e aveva questo sorriso bellissimo. E falava de Jesus e tinha esse sorriso belíssimo.
E mi ha parlato del ministero del teatro di E- questa chiesa E evangelica, me falou do ministério de teatro desta igreja evangélica, dicendo che il pastore avrebbe voluto che io andassi a fare un seminario di teatro. dizendo que o pastor desejava que eu fosse até Mantova realizar um seminário sobre teatro. E così sono partita per Mantova, per il Então seminario. eu parti e fui para Mantova. E ero molto incuriosita di questa chiesa evangelica. Esta igreja evangélica provocou em mim muita curiosidade. Io avevo fatto in passato un servizio per la televisione parlando degli evangelici. No passado eu tinha feito um trabalho para a televisão que falava sobre os evangélicos. Ma la cosa mi aveva lasciata molto indifferente. Mas aquilo não significou nada para mim. Arrivata a Mantova ho fatto i miei 4 giorni di seminario Eu cheguei em Mantova, realizei os meus 4 dias de seminário. e lì già ho avuto un primo contatto con i brasiliani. E ali eu já tive o meu primeiro contato com os brasileiros. Perché come diceva Pastor Fabio, un gruppo particolare appunto è quello dei brasiliani, Porque como o pastor Fábio dizia, um grupo particular é o grupo dos brasileiros, con cui è cominciata la chiesa. com o qual a igreja começou. Per cui sono arrivata al primo giorno di culto Então eu cheguei no primeiro dia de culto e quando sono entrata in chiesa ho già visto la differenza. e quando eu entrei na igreja eu vi logo a diferença. Quando andavo in chiesa io la domenica, una tristezza. Quando eu ia à igreja antes, no domingo, era uma tristeza. Ci si salutava appena, poi tutti in silenzio, seduti ai banchi. Apenas as pessoas se saudavam apenas e depois todos ficavam em silêncio. E poi c'erano le preghiere comunitarie, Depois tinham as orações comunitárias, parlava solo il sacerdote falava somente o sacerdote e poi ci si salutava di nuovo velocemente e si andava a casa. e depois as pessoas se saudavam velozmente e iam para casa. Qui invece tutti che si abbracciavano, si baciavano. Ali, ao invés, todos que se abraçavam e se beijavam. Nel momento della lode si battevano le mani, si battono così come facciamo noi, No no? momento do louvor, as pessoas batiam as mãos, assim como fazemos nós. Ma soprattutto avevo notato che tutti avevano la stessa luce negli occhi della mia amica. Mas eu observei uma coisa, que todos tinham a mesma luz nos olhos que a minha amiga tinha. E allora nel momento della lode 2 canzoni mi hanno colpita in maniera particolare. Então, no momento do louvor, 2 canções me tocaram de modo particular. Una sicuramente la conoscete anche voi, Uma, seguramente vocês conhecem, che dice usami Signore. que diz: Usa-me, Senhor. La conoscete? Vocês conhecem. Bene. E questa canzone che canta anche il nostro Giorgio E esta canção, que canta também o nosso Giorgio, ha cominciato a farmi piangere, fez com que eu começasse a chorar. perché io cominciavo a pensare a queste parole, usami Signore, Porque eu começava a pensar a estas palavras: Usa-me, Senhor. e sentivo dentro di me una grande gioia ogni volta che dicevo la parola usami. E eu sentia dentro de mim uma grande alegria todas as vezes que eu dizia: Usa-me. Lo Spirito Santo in quel momento mi stava già parlando, ma io non lo sapevo. O Espírito Santo naquele momento já estava falando comigo, mas eu ainda não entendia. Tante cose io allora ancora non capivo. Muitas coisas eu ainda não entendia. E sono ritornata in Calabria Voltei para Calábria e lì mi sono accorta che in me qualcosa era già cambiato. e ali eu percebi que alguma coisa em mim já tinha mudado. Anch'io sorridevo quando parlavo di Gesù Eu também comecei a sorrir quando falava de Jesus. e cominciavo ad avere anch'io quella luce negli occhi che tutti avevano. E eu che começava a tutti ter abbiamo. também aquela luzinha nos olhos que todos tinham E che tutti abbiamo. e que todos temos. Tu ce l'hai? Sim. Sì, ce l'ha. E allora mi sono accorta che leggevo molto di più la Bibbia Então eu percebi que eu lia muito mais a Bíblia. e soprattutto avevo cambiato modo di pregare. E sobretudo eu tinha mudado a minha maneira de orar. Perché io pregavo prima il Signore, sì, Porque antes eu orava ao Senhor, sim. ma chiedevo sempre qualcosa. Mas eu pedia sempre alguma coisa a Ele. E lo pregavo particolarmente quando ero triste, quando E eu orava ao Problema. Senhor em modo particular quando eu estava triste. quando avevo dei problemi. Quando eu tinha problemas. Oggi invece, e già subito dopo la conversione, lo ringrazio di ogni piccola cosa. Hoje, ao invés, depois da minha conversão, eu agradeço por cada pequena coisa. Perché io non ho più bisogno di chiedere nulla al Signore. Porque eu não preciso mais pedir nada ao Senhor. È il Signore che esaudisce
quasi tutti i miei desideri. É o Senhor que responde a quase todos os meus pedidos. Finora posso dire a tutti i miei Até desideri. agora eu posso dizer que Deus respondeu a todos os meus desejos. Il mio desiderio più forte era quello di appartenere alla chiesa di Mantova. O meu desejo mais forte era aquele de pertencer à igreja de Mantova. Ma come vi ho detto, io abitavo in Calabria Mas como eu vos disse, eu morava na Calábria e fino a Mantova ci sono 1200 e chilometri. da Calábria até Mantova tem 1.200 quilômetros. Per cui non era facile appartenere a questa chiesa. Então não era fácil pertencer a esta igreja. Ma questa chiesa pregava per me affinché io andassi ad abitare a Mantova. Mas esta igreja orava por mim para que eu pudesse me mudar para Mantova. E voi sapete quanto è forte la preghiera, E vocês sabem como a oração é forte. perché questo è avvenuto in pochissimo tempo. Porque isto aconteceu em pouco tempo. Io sono ritornata a Mantova perché Pastor Fabio ha voluto che io ritornassi. Eu voltei para Mantova mais uma vez porque o pastor Fábio desejou que eu voltasse. E ho chiesto di essere battezzata. Pedi para ser batizada. E dopo aver fatto gli studi con Pastor Fabio, E depois de ter feito os estudos com o pastor Fábio, fui batizada il 2 di gennaio di quest'anno. 2 de janeiro deste ano. È stata una bellissima esperienza. Foi uma experiência belíssima. Che ho chiesto di ripetere, ma mi hanno detto che non si può fare più. Eu pedi para repetir essa experiência, mas me disseram que não pode mais. Non è che in Brasile mi volete adottare, qui si può fare, pastore. Não é que aqui no Brasil pode repetir essa experiência e vocês querem me adotar, pastor? No, una volta sola. Ah, beh, pazienza, mi accontenterò. Per cui il mio desiderio di appartenere, quantomeno dal punto di vista come membro della Chiesa, si è avverato. Então, o meu desejo de pertencer a esta igreja como membro aconteceu. Adesso volevo abitarci a Mantova, E però, agora eu queria morar em Mantova per poter frequentare questa chiesa. para poder frequentar esta igreja. E così è successo. E isto aconteceu. Perché Pastor Fabio ha voluto che io portassi il mio curriculum in una scuola importante di Mantova. Porque o pastor Fábio quis que eu entregasse meu currículo numa escola importante de Mantova. E oggi insegno in questa scuola di teatro di Mantova. E hoje eu ensino nessa escola de teatro de Mantova. Quindi il Signore continua a regalarmi delle cose. Então o Senhor continua a me presentear. E quando è avvenuto il mio battesimo, Quando aconteceu o meu batismo, è venuta a vedere il battesimo mia figlia con mio genero. foram ver o meu batismo a minha filha e o meu genro. Erano venuti solo per il mio battesimo per 10 giorni. Eles vieram somente por causa do meu batismo e por 10 dias. E invece hanno Yeah. fatto gli studi con Pastor Fabio, E ao invés fizeram os estudos com o pastor Fábio, si sono quindi convertiti e battezzati un mese dopo di me. se converteram e foram batizados um mês depois de mim. Quindi, come vedete, un altro bellissimo regalo del Signore. Então, como vocês estão vendo, um outro belíssimo presente do Senhor. E un'altra cosa ancora, il fatto che io sia qui in Brasile. Uma outra coisa ainda, o fato que eu estou aqui no Brasil. Io sono qui in Brasile perché sono venuta per insegnare teatro a Incontrart, è un appuntamento importante qui in Brasile. Eu vim ao Brasil primeiramente para ensinar teatro no Encontrarte, que é um encontro importante de teatro, Con i Giovani Sì a San Paolo. com o grupo Giovanni Si de São Paulo. E anche questo, io non avrei mai immaginato che professionalmente potessi fare questa esperienza. E nisto também eu nunca podia imaginar que profissionalmente eu poderia ter tido essa experiência. Ma poi dove? In Brasile. E aonde? No Brasil. Con le persone con cui io ho avuto questo primo rapporto meraviglioso nella mia chiesa. Com as pessoas com as quais eu tive esse primeiro relacionamento maravilhoso na minha igreja. Io mi trovo benissimo con i brasiliani. Eu me dou muito bem com os brasileiros. Non lo dico perché sono qui. Eu não estou dizendo porque eu estou aqui. Se vado in America non dico la stessa cosa. Se eu for aos Estados Unidos, eu não vou dizer a mesma coisa. Lo dico perché siamo molto simili caratterialmente. Eu digo porque nós somos muito parecidos caracterialmente. La signora fa sì, perché è vero, quelli del sud siamo molto calorosi così come A senhora voi. disse que sim, porque realmente nós do Sul somos muito calorosos. E la cosa bella è che mi sono trovata a portare la mia testimonianza nelle chiese. E a coisa mais bela é que eu me encontrei trazendo o testemunho nas igrejas. E io continuo a dire, ma
per me è una cosa normale essermi convertita. E eu continuo dizendo, para mim é algo normal ser convertida. Quindi mi sembra anche strano raccontarvi questa storia. Então parece até estranho contar para vocês isto. Però io sento da ognuno che mi dice grazie, è una bella storia. Mas eu sempre ouço as pessoas dizendo para mim, obrigado, é uma história bela. Ho avuto un'accoglienza bellissima dai brasiliani. Eu fui acolhida em modo belíssimo pelos brasileiros. E quindi un altro regalo del Signore. Então eu quero falar de um outro presente do Senhor. Adesso c'è una sola cosa che il Signore mi sta già preparando, lo so. E agora tem somente mais uma coisa que eu sei que Deus já está preparando. Perché io non chiedo niente, Porque eu não peço nada. ma io so che Lui sta già lavorando per me. Mas eu sei que Ele já está trabalhando por mim. Io ho un'altra figlia che è in Calabria. Eu tenho uma outra filha que está na Calábria. E lei è radicata molto nella Chiesa Cattolica Romana. E ela é muito enraizada na Igreja Católica Romana. Lei canta nel coro che accoglie il Papa quando viene in Calabria. Ela canta no coro oficial que acolhe o Papa quando o Papa vai a Calábria. Per cui il lavoro è un po' più difficile. Então ali o trabalho é um pouco mais difícil. Ma in quest'ultimi giorni ho visto che si è un po' ammorbidita. Mas nesses últimos dias eu vi que ela está muito mais acessível. Ha visto via internet una mia testimonianza. Ela viu através da internet um meu testemunho. Lei fino ad ora non aveva voluto sapere nulla di questa mia conversione. Ela até hoje não queria saber, até pouco tempo não queria saber nada sobre a minha conversão. Mi aveva detto: mamma, stai cambiando religione. Ela me disse: mãe, você está mudando de religião. Questo per farvi capire come gli italiani siamo ignoranti per certe cose, non sappiamo altre cose. Isso para que al di fuori. vocês entendam como nós italianos somos ignorantes para algumas coisas. Senza sapere appunto che gli evangelici non sono di un'altra religione. Não tem conhecimento de que os evangélicos não pertencem a uma outra religião. Per cui spero adesso che mia figlia si avvia alla conversione e anche lei alla salvezza eterna. Então eu espero que a minha filha também se converta e ela também seja salva para a eternidade. Io vi ringrazio per la vostra attenzione. Eu vos agradeço pela vossa atenção. Vi ringrazio per i missionari brasiliani che ci mandate in Italia. Eu vos agradeço pelos missionários brasileiros que vocês mandam até a Itália. Perché se non avessi avuto un pastor Fabio in Italia io non so ora dove sarei. Porque se eu não tivesse tido um pastor Fábio na Itália, eu não sei hoje aonde eu estaria. Sicuramente non in Brasile. Seguramente não no Brasil. Forse a casa mia, non lo so. Quindi vi ringrazio veramente tanto. Então eu vos agradeço muito. Pregate per questo tempio. Orem por este templo. Perché è un tempio che anche se, come diceva Pastor Fabio, non ha nulla, ha solo le mura. É um templo que, como disse o pastor Fábio, ainda não está pronto, tem somente os muros. Io vado sempre a pregare davanti a questo tempio. Eu vou sempre orar na frente deste templo. E non solo io, perché mi ritrovo con molti della chiesa. E não somente eu, porque eu encontro sempre outros da igreja que estão ali orando. Perché noi sentiamo che il Signore è già lì. Porque nós sentimos que o Senhor já está ali. E sta aspettando che questo tempio si finisca. E está esperando que este templo se conclua. Perché questo sarà un tempio che porterà tanti altri italiani ignoranti come me. Porque este templo, eu tenho certeza que através dele, muitos outros italianos ignorantes como eu era, entreranno in questo tempio e si convertiranno. vão entrar neste templo e vão se converter. E anche loro potranno conquistare la vita eterna. E eles come noi. também poderão ter a vida eterna. Grazie. Obrigado. Deus abençoe. Dio vi benedica. Amém. Eu gostaria de ler só um versículo com os irmãos, que se encontra em Lucas, capítulo 9, que é um texto que o Senhor me deu para compartilhar com as igrejas no Brasil. Nós não vamos ler todo o texto, até porque nós não temos tempo, mas nós vamos ler um versículo. Eu gostaria de deixar alguns princípios com os irmãos nesta noite. Lucas capítulo 9, versículo 17, diz assim a palavra do Senhor: E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram do que lhes sobejou 12 cestos de pedaços. Os irmãos conhecem bem o contexto no qual este texto foi escrito. A Bíblia disse que uma multidão
foi encontrar com Jesus para ouvir as palavras eternas do Evangelho do Reino. Aquelas pessoas, talvez, a Bíblia diz 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças, talvez pela primeira vez elas estavam recebendo uma palavra de conforto, uma palavra de segurança, uma palavra de vida eterna. Elas estavam ali sendo saciadas pelo Mestre, milhares e milhares de pessoas, até que os apóstolos chegam e eles dizem: Mestre, vamos mandar embora essa gente, porque eles procurem locais onde dormir e locais onde eles possam comer, porque são milhares e milhares de pessoas e nós estamos no meio do deserto e não temos como dar de comer para essa gente. E Jesus disse: o que é que vocês têm à disposição? E eles dizem: somente 5 pães e 2 peixes. E Jesus faz então um grande desafio e diz: dai-lhes vós de comer. E eles obedeceram ao Senhor, e Jesus fez um grande milagre, e aquela multidão de 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças, foram alimentadas. Eu aprendo, irmãos, com este texto que nós conhecemos muito bem, 3 coisas que eu quero compartilhar rapidamente com os irmãos. A primeira delas é que o desafio de Deus para mim e para você é muito maior do que eu e você. O desafio de Deus para nós nos coloca em crise. O desafio de Deus para nós é muito maior do que nós mesmos, e nós precisamos entender isto. Se o que você pensa que Deus está pedindo que você faça está nas tuas mãos, você pode fazer. Isto não é desafio de Deus para você, porque o desafio de Deus sempre nos coloca em crise. O desafio de Deus é sempre maior do que nós mesmos. Nós nos sentimos pequenos, nós nos sentimos vazios, porque somente assim nós podemos ser cheios do Espírito Santo e a glória será do Senhor. E a primeira coisa que eu aprendo é esta: que os desafios de Deus para nós são sempre maiores de nós mesmos. Uma segunda coisa que eu aprendo é que Deus usa o que nós temos à disposição. Deus não precisa do nosso carro, Deus não precisa da nossa casa, Deus não precisa da nossa conta bancária, Deus não precisa do nosso diploma na parede, Deus não precisa do que nós temos, Deus precisa do que nós estamos dispostos a sermos nas suas mãos. É disto que Deus precisa. Deus precisa da tua vida, meu irmão. Deus precisa da tua motivação santa. Deus precisa que você queira realmente fazer a vontade dEle. E aqui tem muitas pessoas frustradas, até mesmo nos ministérios, porque a motivação não é a glória de Deus, a motivação não é Jesus, a motivação são tantas outras. E uma terceira coisa que eu aprendo é que Deus não deve nada a ninguém e sempre nos honra quando nós o honramos. Talvez os discípulos tinham ali 5 pães e 2 peixes, que eles pegaram de uma criança, não era nem deles. Talvez com aqueles 5 pães e 2 peixes eles estavam preparando o jantar para o mestre juntamente com eles. Eu estou forçando um pouco o texto, estou dizendo talvez, e Jesus diz: dai-lhes vós de comer. E eles se viram tão pequenos, mas eles deram o que eles tinham. E sabe o que aconteceu? Jesus multiplicou. Não é um relacionamento de troca, os irmãos estão entendendo? É a motivação santa. Quando a minha motivação é santa e eu me entrego completamente, Deus enche a minha vida e multiplica o que eu tenho à disposição. Deus não deve nada a ninguém e nos honra quando nós o honramos. Eu li esse texto porque depois de Jesus ter alimentado uma multidão, sobraram 12 cestos cheios. Sabe o que eu aprendo? Que tinham 12 apóstolos. E Jesus queria dizer para cada um dos apóstolos: agora pega um cesto cheio e leva para casa, porque vocês colocaram à disposição o que vocês tinham, correndo o risco de ficar sem, mas vocês lançaram o pão de vocês às águas. Eu multipliquei, eu dei de comer a milhares de pessoas, eu abençoei milhares de pessoas através da vida de vocês. Agora eu quero abençoar também a vida pessoal de vocês. Amém? Que o Senhor possa tocar a tua vida, para que você possa nos abençoar como quem está ali na Itália fazendo a diferença, em nome de Jesus. Que bênção saber que o Senhor está fazendo o que está fazendo em lugares tão distantes. Talvez você possa se perguntar: por que tão longe?
se temos necessidades tão perto daqui de nós. Como sempre tem colocado tão bem pastor Marcos, nosso pastor de evangelismo e missões, nós temos abraçado todas as frentes. Nós temos tido o nosso coração aberto para todas as possibilidades, perto e longe, aqui na Cracolândia do Jacarezinho, e quem sabe tão longe como em Mantova, na Itália, norte do Iraque, Ásia, Índia, Casa da Paz. O Senhor tem levantado homens e mulheres dessa igreja que amam missões, porque nós entendemos que o desafio missionário, como diz em Atos 1:8, é tanto em Jerusalém, como em Samaria, Judeia e até os confins da terra. Começa onde estamos, mas termina onde só alguns vão. E como bem colocou a irmã Patrícia, o que seria dela se nós um dia não tivéssemos enviado o pastor Fábio tão longe, para um lugar que para alguns seja luxo, mas depois de ouvirmos esses desafios e essas realidades, percebemos que o desafio é tão perto quanto tão longe, e que hoje não existem mais lugares luxuosos ou ricos, mas que no fundo, por trás de palacetes e títulos, existem pessoas tristes e vazias sem Jesus. O desafio desta noite para cada um de nós é fazermos alguma coisa, ainda que seja só com 5 pães e 2 peixes, como o pastor Fábio disse, mas fazer com que a obra do Senhor não pare lá na cidade de Mantova. Você deve ter recebido à entrada este folheto, que é o folheto do PAN. Se você não recebeu, faça o sinal e a equipe poderá chegar até você. E você poderá então assumir um compromisso. E não se preocupe com o quanto. Deixe Deus falar ao seu coração. E abra o seu coração para o que Deus pode fazer através de você. Nós vamos entoar o hino: ó Deus, venho te agradecer as bênçãos que só tu tens para mim. E vamos dizer com este cântico: e tudo que eu tenho, que eu possa trazer, sem pesar, sem medir. E nós vamos ter o nosso momento de dedicação, de dízimos e ofertas. E você poderá já neste momento assumir o seu compromisso. Se você já recebeu o seu folheto, você poderá... Não, ninguém recebeu? O pastor Fábio está me explicando aqui que está lá fora, a saída, não é isso? Os irmãos receberão lá fora. Mas se você já deseja fazer alguma oferta neste momento, você pode usar o seu envelope, você colocar Mantova, ou pastor Fábio, ou Patrícia, ou Giorgio, e a oferta será para o templo em Mantova. Nós como igreja ainda pensaremos de um outro meio, uma outra maneira, de nós também como igreja participarmos desse desafio, mas a obra começa em você, começa em mim, num compromisso que nós assumimos pessoalmente. Então agora, quando nós vamos ofertar os nossos dízimos e ofertas, deixe Deus falar ao seu coração, e não saia daqui sem assumir algum compromisso, para que tudo que você tem e tudo que você possa trazer seja o melhor, sem pesar, sem medir.
dedicar ao Senhor essas ofertas e suplicar ao Senhor que continue falando ao seu coração para mais desafio que Deus traz a nós. Eu tenho a alegria de saber que esta igreja é uma igreja que ama missões, que sustenta missionários, que faz a obra acontecer. Isso me traz muita alegria de saber que Deus continua levantando jovens para fazer a obra ir até o fim. No panfleto do programa de adoção missionária você vai ter fotos, um pouco mais do histórico do trabalho ali em Mantova e o desafio do projeto, para que esta obra não pare, não termine e outras vidas preciosas sejam alcançadas pela graça de Jesus. Muito obrigado a toda a equipe que nos inspirou, nos edificou. Obrigado, Jorge, pela música. Obrigado, Patrícia, pelo testemunho. Obrigado, Pastor Fábio, pela alegria de ter você com a gente. É bom rever alunos e é bom saber que estão fazendo a obra do Senhor. Isso traz uma alegria, uma realização indizível para o nosso coração. Vamos ficar de pé. Pastor Marcos pediu para já lançar o desafio. Ainda brinquei com ele, mas não está longe não, o pessoal vai esquecer. Mas vocês conhecem o Pastor Marcos, né? Todo o tempo é pouco para ele. E ele já quer avisar que dia 30 de setembro haverá nossa vigília missionária. Então ele fez as contas, faltam menos de 20 dias. Eu vou ver depois esse calendário dele. Já é dia 4, dia 30, menos de 20 dias. Bom, tudo bem. O tempo passa rápido, né? Como eu disse para ele, 1 minuto é como 20. Mas eu já estou lançando desafio para que dia 30 de setembro nós teremos a nossa vigília missionária aqui. Estaremos em campanha de missões nacionais, que começa no dia 18, será lançado oficialmente. E aí no dia 30, como parte das atividades por missões nacionais, a nossa vigília missionária, dia 30 para o dia 1º de outubro, sexta para sábado. Que Deus nos conceda uma semana de bênçãos, de conquistas e vitórias. Dia 7 é o nosso passeio. Não saia daqui sem falar com o Neilton ali embaixo do IP para você tirar dúvidas. A última informação que eu recebi da Ruth é que se você não pegou o seu convite ainda, não há mais convites para serem entregues. Mas quarta-feira eles serão entregues ou antes do ônibus sair ou lá na entrada do espaço Lunier. Então o fato de você não ter hoje o seu convite não significa que você não irá. Só é bom você combinar aí com o Neilton e com a Ruth para você ver como é que você vai poder pegar o seu convite. Se você não fez a sua inscrição, ainda há algumas vagas. Estamos chegando a 300 pessoas inscritas. Faltam 3 ou 4 pessoas para ultrapassarmos 300 inscritos no nosso passeio do ano de 2011. E que seja uma semana de bênçãos, de vitórias, de testemunho, de experiências com o Senhor. Que a palavra de Deus seja uma realidade na sua vida, na minha vida. Até o próximo domingo, quando estaremos juntos aqui novamente. Que a graça de Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai eterno, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam conosco, reunidos neste lugar, ou espalhados por toda a terra, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Dê um abraço forte no seu irmão. Não saia daqui sem desejar a ele a bênção de Deus sobre a vida